A chave, a ponte invisível já está diante de você. Você chegou aqui porque, em algum ponto silencioso do seu dia, pressentiu que a realidade responde de modo mais preciso do que o acaso permite. A intuição sussurrou que os degraus que você pisa não nascem sob seus pés por acidente, eles emergem do estado que você ocupa. Neste encontro, proponho algo definitivo: a manifestação não é um futuro a ser alcançado, mas um presente a ser habitado. Quando o estado muda, a ponte aparece inteira. Quando a ponte aparece, o caminho se torna inevitável. O resto é a travessia consciente. Antes de avançarmos, receba meu convite. Curta e inscreva-se no canal Deslumbre do Amanhecer. Não é apenas um gesto técnico, é um ato metafísico de coerência. Quando você engaja sua atenção, energia em forma de foco, colapsa potenciais em direção à clareza. Você fortalece um campo comum onde aprendizados ressoam, encontram outros buscadores e retornam a você multiplicados. Inscrever-se é selar um acordo vibracional. Eu ofereço presença, você oferece presença, e presença somada vira a ponte mais estável para todos. Imagine o instante em que você assume, com sentimento sereno, a verdade de um estado. Eu já sou a pessoa cuja vida expressa abundância, significado e beleza. Neste exato momento, a consciência, que é anterior ao tempo, organiza uma sequência de acontecimentos que conectam a margem de quem você foi à margem de quem você escolheu ser. Não é fantasia, é gramática de percepção. O visível demora, o causal não. O desenrolar que seus olhos chamam de processo é apenas a câmera lenta de algo que já se completou na sala silenciosa do seu interior. Talvez você tenha sido treinado a procurar sinais, como quem escaneia o horizonte por bandeiras de chegada. Porém, quando a suposição se torna morada, o sinal é você. Pessoas, e-mails, lembranças, imprevistos errados viram degraus discretos da mesma travessia. O mundo não encena uma peça alheia, ele espelha a posição que você sustenta. Ainda que a mente compare prazos e formule cobranças, a ponte não some, não se ofende, não retrocede. Ela aguarda sua decisão de caminhar sem exigir provas prévias da paisagem do outro lado. Nosso trabalho, aqui, é unir mística e método, poesia e prática. Darei linguagem àquilo que você sente, mas talvez não saiba nomear. O estado antecede o fato. A imaginação sentida não é devaneio, é ferramenta. E, ao mesmo tempo, evitaremos a armadilha da ansiedade espiritualizada, aquela hipervigilância que chama de sinais o que é medo travestido de zelo. Vamos estabelecer rituais mínimos, profundas microalavancas cotidianas, para que presença ativa substitua o esforço tenso. Menos controle do como, mais compromisso com o quem. A partir deste bloco, cada minuto será um passo sobre a ponte que já existe. Você perceberá a diferença entre empurrar a vida e permitir que a vida se mova sob seus pés. Haverá exercícios simples, respiração intencional, escrita de estado, alinhamentos de foco, e haverá histórias que ilustram como o ordinário se torna orquestração quando a consciência troca de tom. Não lhe pedirei fé cega, pedirei atenção honesta. Se algo ressoar, habite. Se não ressoar, solte. A verdade não precisa de defesa, ela se reconhece no silêncio que fica depois da compreensão. O estado antes do fato. Como o invisível organiza o visível. Quando falo em estado, não me refiro a um humor passageiro, mas a uma assinatura contínua de consciência que molda a maneira como você interpreta, decide e age. É como a temperatura interna de uma casa, invisível ao olhar apressado, mas determinante para tudo o que acontece lá dentro. Estados não são apenas pensamentos, são a soma viva entre imagens, sensações e a expectativa íntima do que é natural para você. Ao assumir um estado com suavidade, não com esforço tenso, você realinha a bússola silenciosa que ordena o seu cotidiano por uma lógica que a mente linear raramente percebe. A ponte de incidentes não precisa ser criada, ela já se apresenta no exato instante em que o novo estado é escolhido e sentido. O que seus olhos chamam de tempo é, no fundo, o desdobrar das cenas que combinam com essa escolha. Imagine um roteiro cuja cena final já foi escrita. O que ocorre entre o primeiro e o último ato é apenas a montagem. Quando você insiste em provar, medir e controlar cada ângulo, interfere no editor invisível que costura os quadros. Quando você relaxa na convicção tranquila, os cortes se alinham e a narrativa flui com precisão elegante. Para tornar isso prático,
Proponho o exercício de escrita de estado. Escolha uma janela curta do dia, manhã ou noite, e registre em primeira pessoa, no tempo presente, 3 parágrafos descrevendo como é viver o que você já é no novo estado. Descreva texturas, cheiros, diálogos, a naturalidade dos gestos, sem pedir, sem prometer, apenas habitando. Ao final, leia em voz baixa, respirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca, até que o corpo aceite essa versão como confortável. Você não convence a realidade, você a convida pela linguagem das sensações. Um segundo recurso é a âncora sensorial. Associe o estado escolhido a um gesto simples, tocar 2 dedos, endireitar a coluna, pousar a mão no coração, e pratique esse gesto quando a mente oscilar. Não para chamar o futuro, mas para lembrar ao corpo quem você já decidiu ser. Ao repetir a âncora em momentos neutros, você treina o sistema nervoso a reconhecer o estado sem alarde. Então, quando a vida te cutucar com o imprevisto, a resposta não virá do velho reflexo de escassez, e sim da serenidade que já estava praticada em silêncio. Veja um exemplo cotidiano. Você deseja ampliar sua prosperidade e, de repente, sente um impulso leve de revisar um projeto esquecido. A mente antiga diria: isso não tem ligação com dinheiro. O estado novo, porém, enxerga a cena como um degrau plausível e age sem drama. 2 dias depois, esse material reacende uma conversa com alguém que aprecia seu trabalho. Uma semana mais tarde, nasce uma parceria. Não houve mágica teatral, apenas coerência causal. Cada microescolha, guiada pelo estado, costurou a travessia até o resultado que, no plano invisível, já estava pronto. Por fim, permita-se a presença ativa. Faça algo que te absorva por inteiro: estudo, arte, serviço, organização, até esquecer que precisa manifestar. O esquecimento não é descaso, é confiança operante. Nesse intervalo, a mente para de fiscalizar o trânsito e o campo reorganiza o caminho com menos atrito. Quando você retorna, descobre que e-mails chegaram, portas cederam, encontros aconteceram. Não é sorte, é a inteligência do estado trabalhando enquanto você vive. Assim, o invisível organiza o visível, e você, sem forçar, sente o chão da ponte surgir sob cada passo. A imaginação, a oficina onde o invisível se torna forma. Neville Goddard nos lembrava de algo radical: a imaginação não é devaneio infantil, é o próprio instrumento divino operando em nós. Quando você imagina com sentimento, não está apenas pensando bonito, está tocando no mesmo campo criativo que originou as galáxias. Essa afirmação soa poética, mas é literal. Tudo que hoje é concreto já existiu, primeiro, como estado imaginado em algum nível de consciência. Assim, quando você se entrega a uma cena interna com convicção emocional, está participando da obra maior de criação que a vida continuamente executa. No plano físico, chamamos isso de espera, processo ou desdobramento. Mas, no plano causal, não há demora. A ponte já se ergue inteira no momento em que a imagem é sentida como real. O que os sentidos veem como futuro, a consciência já sela como fato. Essa distinção é crucial para dissolver a ansiedade. Quando entende que não há vazio entre intenção e realização, mas apenas um desdobramento inevitável, você abandona o desespero de buscar sinais externos como prova. Você deixa de mendigar evidências porque reconhece que a maior prova é a cena já habitada internamente. Um exercício poderoso é o da cena final. Antes de dormir, imagine-se no resultado concluído do desejo. Não nos degraus intermediários, mas no ápice natural da realização. Se deseja saúde, não visualize tratamentos, visualize-se saudável vivendo sua rotina. Se deseja prosperidade, não se concentre em contas sendo pagas, mas na leveza de viver já em abundância. Deixe que essa cena seja curta, envolvente e sentida como natural. Quanto mais familiar e cotidiana ela parecer, mais sua mente subconsciente a aceitará como padrão. Outro recurso é integrar a imaginação às situações triviais. Ao beber água, sinta que está bebendo a mesma abundância que flui em sua vida. Ao atravessar uma porta, perceba-a como metáfora da nova fase que já está acontecendo. Essas microassociações treinam o corpo a reconhecer o estado sem precisar de longos rituais. A imaginação, assim, deixa de ser prática restrita a momentos formais e se torna linguagem viva do cotidiano, um diálogo constante entre você e o campo criativo. Um exemplo: certa pessoa imaginava repetidamente uma conversa com um amigo, celebrando uma conquista. Ela não sabia como aquilo se daria, apenas habitava a cena.
Semanas depois, um convite inesperado surgiu, e no encontro final ela viveu exatamente a conversa que já havia ensaiado dentro de si. O detalhe impressionante não foi a semelhança, mas a precisão das palavras e gestos, como se a vida tivesse apenas replicado um roteiro já entregue. Essa é a força da imaginação operando como oficina da realidade. Quando compreende esse mecanismo, você percebe que imaginar não é fuga da realidade, mas mergulho no código-fonte que a organiza. Cada cena é um comando, cada emoção sentida é um selo. E, como na matemática, o resultado não depende de sua pressa, mas da exatidão do comando dado. Sua única tarefa é cultivar a clareza e a suavidade do estado, sem o peso da cobrança. Porque a imaginação, quando sentida como verdadeira, já é criação em andamento, e o resto do caminho são apenas passos sobre uma ponte que não pode falhar. A ponte dos incidentes, o caminho invisível que já está traçado. Neville chamou de ponte dos incidentes o fio invisível que liga seu estado atual ao resultado já assumido. Não é uma metáfora bonita apenas, é uma descrição prática de como o universo se reorganiza para dar corpo ao que você já aceitou internamente como verdadeiro. A ponte não é construída aos poucos, como um engenheiro que ainda busca materiais, ela surge completa no instante da intenção sentida. O que chamamos de tempo é apenas o desenrolar sequencial de passos sobre uma estrutura que já está erguida no plano causal. Entender isso dissolve o peso da espera. Você não precisa ansiar por sinais externos para saber se funcionou. O simples fato de ter assumido o estado já garante que a ponte esteja pronta. O que acontece é que cada degrau aparece diante de você apenas no momento exato em que precisa pisar. É como uma escada invisível. Não adianta querer ver todos os degraus antes de começar a subir. A confiança é o motor que cria o próximo passo sob seus pés. Resistir ou duvidar é apenas parar no meio da travessia, mas nunca apagar a ponte. Para aplicar isso no cotidiano, pratique o que chamo de observação consciente. Ao longo do dia, perceba pequenos acontecimentos que parecem aleatórios, mas que, vistos de perto, funcionam como convites discretos da ponte. Um atraso inesperado, uma conversa aparentemente banal, um encontro casual. Tudo isso pode ser parte do fio que te conduz ao destino. Em vez de descartar ou lutar contra esses momentos, receba-os como degraus já colocados diante de você. Um exemplo real: alguém desejava uma nova carreira, mas não sabia como iniciar. Certo dia, um contratempo no transporte a fez sentar ao lado de uma pessoa desconhecida. Da conversa nasceu a indicação para uma entrevista, que mais tarde se revelou a porta para o trabalho ideal. Esse acidente era, na verdade, um degrau invisível da ponte. O universo move pessoas, circunstâncias e decisões de forma que cada peça se encaixe sem esforço, mesmo quando sua mente limitada não vê a arquitetura completa. Essa compreensão muda sua relação com o cotidiano. Em vez de viver esperando o grande sinal, você passa a perceber que cada instante já contém partes do destino. Não existe perda, não existe desvio, existe apenas a forma como você se relaciona com a travessia. Quando relaxa a cobrança, o caminho parece mais suave. Quando duvida e força, o trajeto parece árduo. Mas a ponte permanece firme, pois foi formada pela certeza da consciência, não pelas oscilações do humor humano. Reconheça que cada passo simples, atender a um telefonema, responder a um e-mail, aceitar um convite inesperado, pode ser um elo da ponte dos incidentes. Ao invés de tentar prever como ela deve se apresentar, entregue-se ao movimento natural. A mente consciente deseja mapas detalhados, mas a consciência infinita já conhece todos os atalhos. Seu papel é andar, confiar e habitar o estado, sabendo que, ainda que não veja o desenho inteiro, a ponte já está completa e o destino inevitável. O tempo como ilusão, a manifestação é sempre agora. O maior engano da mente é acreditar que precisa esperar pelo futuro para ver algo realizado. O futuro é apenas a tradução linear de algo que já aconteceu no campo invisível da consciência. Quando você deseja e assume com sentimento genuíno, a manifestação não começa a ser construída, ela já se completa. O que vemos como cronologia é só a versão dilatada, quase em câmera lenta, do que no plano causal foi instantâneo. O tempo não cria ponte, apenas a revela passo a passo. Essa compreensão revoluciona a maneira como você encara sua vida. Ansiedade e impaciência perdem a força, porque já não existe nada a conquistar, apenas a atravessar.
É como entrar em um trem cujo destino já foi definido. Você pode olhar pela janela, se distrair com conversas ou até cochilar, mas a direção é única e o final é certo. O desconforto não vem do destino, mas da sua resistência ao ritmo natural da viagem. Experimente observar momentos da sua vida em que algo importante se materializou. Normalmente, o resultado chegou quando você já tinha esquecido de vigiar. O e-mail esperado apareceu durante outra tarefa, o convite chegou enquanto você se divertia, a oportunidade surgiu em meio a uma pausa. Isso mostra que o tempo psicológico, a contagem ansiosa de dias, não tem relação com o tempo quântico, onde tudo já está estabelecido. Quanto mais você se entrega ao presente, mais rápido o trem parece avançar. Um exercício prático: sempre que se pegar pensando quando vai acontecer, substitua a pergunta por como posso estar mais presente agora. Respire fundo, olhe em volta e permita-se mergulhar na atividade do momento, seja cozinhar, estudar, conversar ou trabalhar. Esse ato simples silencia a mente que insiste em medir e abre espaço para que a ponte se desdobre sem bloqueios. O tempo de espera se dissolve, porque você deixa de esperar. Veja o paradoxo: quanto mais você tenta acelerar, mais a sensação de demora aumenta. Quando solta e se absorve em algo que ama, o resultado chega como se tivesse sempre estado lá. É a neutralidade que desbloqueia o fluxo. O tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser aliado, pois cada minuto plenamente vivido já é parte da realização. O presente não é degrau inicial, é o próprio destino manifestando-se em camadas. Assim, quando a mente insistir que ainda não aconteceu, lembre-se, no plano invisível, já está concluído. O que você chama de amanhã é apenas a consciência entregando em parcelas aquilo que já é seu. O tempo, nesse sentido, é uma pedagogia compassiva. Ele se desdobra na velocidade que sua mente suporta, mas nunca atrasa o que já foi assumido. Entender isso é libertar-se do peso da espera e viver na certeza tranquila de que tudo já é agora. A presença ativa, o segredo que dissolve a resistência. Muitos acreditam que meditar em silêncio ou repetir frases longas é o ápice da manifestação, mas a verdade é mais sutil. O que realmente abre espaço para o inevitável é a presença ativa. Estar aqui, totalmente entregue ao que faz, é como sair do meio da estrada para que o fluxo natural passe. Quando você se absorve em um projeto, numa conversa ou em um gesto criativo, sua mente consciente perde a mania de fiscalizar cada detalhe. Nesse vácuo de vigilância, a ponte dos incidentes se revela com maior clareza. Presença ativa não significa ficar parado esperando, mas viver de forma tão completa que esquece a cobrança do quando. É quando você ri com os amigos e a ligação que aguardava chega. É quando está lendo um livro e recebe uma mensagem inesperada que muda o rumo dos acontecimentos. Esses são momentos em que você deixou de segurar as rédeas com força excessiva e, paradoxalmente, ganhou velocidade na travessia. A vida aproveita cada instante em que você sai do caminho para acelerar a entrega. Um exercício simples é o da absorção criativa. Escolha uma atividade que te envolva: pintar, escrever, organizar algo, praticar um instrumento, e mergulhe nela sem meta de resultado. Perceba como o tempo parece se dissolver, como minutos viram horas. Esse estado de fluxo não é distração, é alinhamento. Nele, a mente lógica relaxa e a inteligência maior assume, conectando fios que sua análise jamais poderia costurar. Outro recurso é praticar a escuta profunda. Em uma conversa, abandone a pressa de responder. Escute cada palavra como se fosse uma revelação. Essa presença radical não apenas aprofunda laços humanos, como também abre espaço para que informações, oportunidades e sincronicidades fluam naturalmente até você. Pessoas sentem quando são vistas, e o universo responde do mesmo modo, oferecendo mais daquilo que você já demonstrou valorizar. Considere a história de alguém que desejava mudar de cidade. Enquanto insistia em sinais e rituais, nada acontecia. Mas, quando mergulhou de corpo e alma em um trabalho voluntário local, uma rede de contatos se formou, e em poucos meses surgiu a oportunidade perfeita. Não foi esforço forçado, foi presença ativa, que dissolveu a resistência e abriu portas que estavam invisíveis. O estado de entrega cria caminhos que o controle ansioso jamais alcançaria. Compreenda, a presença ativa não é abdicar do desejo, mas viver como se o caminho já estivesse em andamento. É cuidar do jardim enquanto a semente germina. É acender uma vela enquanto espera o amanhecer. O desejo não se perde porque você se dedica ao agora.
Ao contrário, o agora é o terreno fértil onde ele se enraiza. Quanto mais você vive plenamente o instante, mais rápido atravessa a ponte invisível, não porque força o tempo, mas porque sai do caminho dele. A neutralidade, o poder de querer sem necessitar. Uma das maiores chaves que separa quem manifesta com naturalidade de quem vive em esforço constante é a neutralidade. Neutralidade não é indiferença, nem falta de desejo, é a postura de quem sabe que já é dono do destino que escolheu. Quando você deseja com desespero, transmite a mensagem de ausência. Quando deseja com leveza, envia o código da posse tranquila. O universo não lê palavras, lê vibração. E a vibração da neutralidade é a mesma da certeza. Pense na simplicidade de pedir um café. Você não implora ao garçom, não repete 20 vezes, não se desespera se ele virar as costas. Você pede e segue confiante de que será atendido. Essa naturalidade é exatamente o tom com que a consciência criativa responde. Quando você afirma escolho viver abundância com o mesmo tom com que diria vou tomar banho, está acionando o poder do desprendimento. Desejo mais leveza, menos imploração. Um exercício prático é o do pedido simbólico. Escolha uma ação cotidiana, abrir a torneira, acender uma lâmpada, calçar os sapatos, e associe a ela a energia de um desejo. Ao executar, diga mentalmente: assim como a água flui, minha prosperidade flui. Não com intensidade dramática, mas com a naturalidade de quem já confia no gesto. Essa prática treina sua mente a abandonar o peso da necessidade e a cultivar a leveza da neutralidade. Outro ponto essencial é diferenciar querer de precisar. Você pode querer uma nova relação, mas se diz a si mesmo que sem isso não será feliz, cria um campo de falta. O querer livre é expansivo, abre possibilidades, deixa espaço. O precisar ansioso é estreito, sufoca, paralisa. Quanto mais você prende o desejo em correntes de necessidade, mais longe ele parece. Quando solta, o fluxo encontra o caminho mais eficiente e o traz até você. Um exemplo comum: muitas pessoas relatam encontrar o amor verdadeiro apenas depois de desistirem de caçar relacionamentos. O desejo não foi abandonado, mas a necessidade, sim. Essa neutralidade abriu espaço para que a vida se reorganizasse sem a pressão de provas imediatas. O amor chegou como consequência natural, não como resultado de um rastreamento obsessivo. Esse é o poder de querer sem necessitar, liberar o campo para que ele opere. Entenda, neutralidade não é frieza, é confiança operante. É dançar com a vida em vez de segurá-la pelo braço com medo de que fuja. É desejar, mas não implorar. É assumir, mas não cobrar. E, nesse equilíbrio, a ponte dos incidentes se desdobra de forma mais rápida e fluida, porque você não está mais pisando no freio enquanto acelera. Neutralidade é a força silenciosa que transforma o querer em certeza sem esforço. A inteligência infinita, confiar no invisível que vê o todo. Há algo que a mente humana, limitada em suas comparações e cálculos, jamais alcançará por completo: a visão total do campo. Você enxerga 5 peças de um quebra-cabeça de milhões, a consciência infinita vê o quadro pronto. É essa inteligência que orquestra os encontros, atrasos, coincidências e desvios que, de fora, parecem confusos, mas, por dentro, compõem um caminho perfeito. Confiar nesse invisível é aceitar que sua mente não precisa controlar cada detalhe para que a vida se alinhe. Quando tenta impor o como de uma manifestação, você diz ao universo: eu sei mais que a inteligência infinita. Esse orgulho sutil cria atrito e lentidão. Mas, quando solta, permite que variáveis invisíveis se organizem a seu favor. Pessoas que você nunca conheceu se movem, decisões distantes se alteram, oportunidades adormecidas despertam. Tudo isso sem que você precise desenhar o mapa. O mapa já existe, e sua função é apenas caminhar, um passo por vez. Um exercício simples para cultivar essa confiança é o da entrega noturna. Antes de dormir, escreva em um papel o que deseja, de forma direta, e guarde-o em uma gaveta. Não consulte no dia seguinte, não leia todos os dias, apenas entregue. A ação física simboliza soltar o controle. Enquanto você descansa, a mente subconsciente, que Neville chamava de o próprio Deus em nós, trabalha milhões de vezes mais rápido do que sua atenção consciente jamais conseguiria. Outro recurso é praticar o olhar amplo. Ao sair na rua ou em qualquer ambiente, observe tudo sem fixar em nada.
Apenas perceba as cores, os sons, as pessoas passando. Esse olhar despretensioso treina sua mente a relaxar do foco estreito da necessidade. Ao praticar, você abre espaço para que o invisível se revele em nuances que antes passavam despercebidas. Pequenos sinais, oportunidades sutis e intuições surgem com mais clareza quando a mente deixa de exigir provas. Considere alguém que desejava expandir seus negócios. Ele insistia em encontrar a ideia certa, mas nada acontecia. Quando relaxou e confiou, aceitou participar de um evento sem ligação direta com seu trabalho. Lá conheceu uma pessoa que mais tarde se tornou sócia, abrindo horizontes que ele não imaginava. Não foi acaso, foi a inteligência infinita costurando uma ponte que sua mente jamais teria arquitetado. Reconheça, confiar no invisível não é passividade, é participação consciente. Você continua agindo, mas sem tensão. Continua caminhando, mas sem cobrança. Esse equilíbrio abre caminho para que a inteligência infinita atue sem barreiras. A vida não precisa de sua ansiedade, ela precisa apenas da sua abertura. E quanto mais você confia, mais descobre que o invisível sempre soube o trajeto inteiro, mesmo quando você só enxergava o próximo passo. A lei da coerência, quando pensamento, emoção e ação se unem. Se a consciência é a substância de tudo, o modo como você a organiza define a qualidade da experiência. Essa organização acontece quando pensamento, emoção e ação deixam de ser peças soltas e passam a vibrar em sintonia. Pensar algo enquanto sente o contrário e age de outro modo é como tentar sintonizar 3 rádios em frequências diferentes. O ruído é inevitável. Mas quando o pensamento é claro, a emoção é congruente e a ação segue no mesmo fluxo, o campo reconhece uma mensagem sem distorção. É nesse ponto que muitos se confundem. Repetir afirmações sem emoção é apenas som. Sentir intensamente sem dar passos práticos gera frustração. Agir sem coerência interna cria resistência. A lei da manifestação responde à coerência, não há quantidade de esforço. Quando mente, coração e gesto se alinham, a ponte dos incidentes não apenas existe, ela se torna mais rápida, porque não há ruídos vibracionais para atrasar o percurso. Um exercício prático é o da revisão tripla. Antes de dormir, escolha uma intenção e pergunte a si mesmo: meus pensamentos hoje refletiram isso? Minhas emoções sustentaram essa escolha? Minhas ações corresponderam ao estado que desejo viver? Não se culpe se houver desalinhamentos, apenas perceba. Essa consciência já começa a reorganizar sua vibração, e com o tempo, o tripé pensamento-emoção-ação se fortalece de modo natural. Outro recurso é criar pequenos atos coerentes. Se deseja prosperidade, organize sua carteira com cuidado, ainda que tenha pouco. Se deseja saúde, faça escolhas simples que reflitam bem-estar, mesmo que sejam passos pequenos. Se deseja amor, trate-se com a gentileza que espera receber. Esses gestos não são simbólicos apenas, eles são frequências práticas que ancoram o estado escolhido no corpo e no cotidiano. Veja um exemplo real. Alguém desejava abundância, mas gastava tempo e energia falando de dívidas e escassez. Ao mudar o discurso e passar a reconhecer pequenos sinais de prosperidade, uma refeição compartilhada, uma ajuda recebida, um ganho inesperado, a emoção se transformou. Quando a emoção mudou, a ação também mudou, e oportunidades surgiram. O campo não responde a palavras isoladas, mas ao conjunto vibracional que você sustenta com consistência. Quando você entende que coerência é o verdadeiro acelerador, percebe que não é preciso forçar técnicas ou vigiar sinais. Basta alinhar dentro de si o que pensa, sente e faz. O universo não resiste a essa clareza, ele a espelha. Assim, cada gesto do cotidiano se torna mais do que hábito, é um elo vibracional que reafirma o destino escolhido. E quando tudo em você caminha na mesma direção, não há como a ponte dos incidentes falhar. Integração, a travessia consciente da ponte. Chegamos ao ponto em que todos os fios se unem: imaginação, presença ativa, neutralidade, confiança no invisível e coerência interna. Cada um desses elementos não é um fim em si mesmo, mas parte de uma mesma dinâmica: atravessar a ponte que já está construída. A manifestação não é um evento que precisa ser arrancado do futuro, é um processo presente, contínuo e inevitável. A questão nunca foi se vai acontecer, mas se você vai caminhar com consciência ou se vai se sentar no meio da travessia, paralisado pela dúvida.
Quando você olha para trás, percebe que todos os grandes momentos da sua vida aconteceram exatamente dessa forma. Uma sucessão de incidentes aparentemente desconexos, que só fizeram sentido quando o quadro se completou. Esse é o lembrete vivo de que a ponte sempre existiu. Se antes você caminhou inconscientemente, agora a proposta é diferente. Caminhar desperto, reconhecendo em cada detalhe do dia a assinatura do estado que você escolheu. Um exercício integrador é reservar alguns minutos diários para unir os recursos trabalhados. Escreva uma cena final em primeira pessoa, associe-a a uma âncora corporal, viva-a na imaginação, e depois solte mergulhando em uma atividade prazerosa. Ao final do dia, faça a revisão tripla, avaliando se pensamentos, emoções e ações se alinharam ao estado assumido. Esse ciclo simples cria consistência e transforma a travessia em algo leve e natural. Considere também a prática da gratidão antecipada, não agradecer apenas pelo que já aconteceu, mas pelo que já existe no plano invisível. Ao acordar, declare com suavidade: obrigado por este resultado já concluído. Não se trata de fingir, mas de reconhecer que, em um nível mais profundo, o caminho está pronto. Essa gratidão abre espaço interno, dissolve resistência e fortalece a confiança para continuar caminhando, mesmo quando os degraus ainda parecem invisíveis. A ponte dos incidentes não é apenas mecanismo espiritual, é também uma metáfora prática de como viver. Quando você age inspirado, quando responde com confiança, quando solta a necessidade de controlar, está permitindo que a ponte se revele sob seus pés. Cada gesto, cada encontro, cada palavra trocada no cotidiano pode ser um degrau. Nada é pequeno demais para ser parte da travessia, porque a vida não desperdiça eventos, ela costura tudo em favor da consciência que você sustenta. E assim, o destino deixa de ser promessa distante e se torna experiência contínua. Você não espera mais sinais porque entende que o sinal é cada respiração consciente, cada passo dado. A manifestação não acontece amanhã, ela se atualiza agora, a cada instante vivido com presença, confiança e coerência. A ponte já foi formada no primeiro momento em que você assumiu. Caminhar por ela é inevitável, escolher atravessá-la desperto é o verdadeiro poder. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.